Quando dirigimos em um lugar desconhecido, sem a ajuda de um GPS, sem a ajuda de um mapa ou alguém nos direcionando, corremos um sério risco de andar perdido, certo? Muitas das vezes em estradas, sem um guia, sem um GPS, podemos rodar centenas de quilômetros errado e depois ter que retornar, e aí você perde tempo, perde combustível. São prejuízos, certo? Irreparáveis. O tempo, por exemplo, é irreparável. Essa mesma coisa acontece quando nós passamos um mês, 2 meses ou até mesmo um ano sem fazer um planejamento financeiro. Nós erramos, destinamos o dinheiro para o lugar errado e com isso nós temos prejuízos irreparáveis. Fique comigo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento financeiro. O meu nome é Hermes, seja muito bem-vindo. Turma, planejamento financeiro, por que é algo tão difícil de fazer? Basicamente, fazer o passo a passo não é algo absurdo de difícil. O problema é confrontar esse orçamento com a nossa realidade. Colocamos no nosso orçamento coisas que dificilmente você não saiba. Por exemplo, quanto você paga de aluguel, quanto que você paga de prestação do carro ou a mensalidade do colégio. Porém, quando chega na fase dos pequenos gastos, por exemplo, gastos com restaurante, gastos com passeio, gastos com presentes, dá um nó e isso desanima a maioria das pessoas que estão fazendo um planejamento financeiro, porque o orçamento fixo da pessoa, por exemplo, 60% a 70% do seu salário, só que no final do mês não sobra nada. Por que não sobra nada? Muitas das vezes o seu dinheiro está indo para esses pequenos gastos, são os gastos invisíveis, gastos que não são anotados. E para isso, eu quero deixar aqui uma dica. Você precisa colocar na planilha do seu orçamento mensal todos os gastos, inclusive gastos com passeios, gastos com lazer, gastos com restaurante. E aí você vai destinar o valor que você pode para cada item da sua lista, certo? Para que no final do mês não exceda o seu pagamento. E aí você vai colocar tudo o que você precisa. Suas necessidades essenciais e as necessidades não essenciais. Então você sabe que em um momento de aperto, você vai poder abrir mão daquilo que não é essencial. Por exemplo, esse mês eu não consigo sair para comer um restaurante. Tudo bem, esse item foi retirado da lista. E isso pode acontecer quando? Por exemplo, no mês de janeiro, nós temos IPVA, seguro, matrícula de escola, material escolar. Então, no mês de janeiro, por exemplo, eu não vou sair para comer fora, porque o meu gasto fixo aqui aumentou. Que aí você precisa relacionar a sua planilha mensal com a sua planilha anual, certo? Você tem gastos fixos mensais e tem gastos fixos anuais. Então, a planilha mensal precisa conversar com a planilha anual. Feito isso, turma, você precisa decidir quais são as prioridades. E aqui eu quero deixar uma dica para você, tá? A prioridade do destino que você dá para o seu dinheiro, ela deve ser muito clara para você. Então, receber o seu pagamento, primeiramente, você vai separar aí 10% para investir. E por que separar primeiramente os 10% para investir? Você vai estar se pagando. Toda vez que você investe uma porcentagem do seu salário, você garante liberdade financeira no longo prazo. Então, o Hermes de amanhã vai agradecer o Hermes de hoje. Então, o Hermes está destinando uma parte do pagamento dele para os investimentos, 10% do pagamento dele. Então, o Hermes de amanhã vai agradecer porque amanhã os meus investimentos pagarão as minhas contas. Bom, turma, feito isso, separa os 10% para investimento. Segundo, você vai pagar as suas contas. Então, seus gastos fixos, você vai pagar. E em terceiro lugar, você vai... aquela grana que você deixou separada para ir no restaurante, para passear, para de repente comprar um presente, você vai usando esse dinheiro ao longo do mês. Você precisa ter clareza. O seu orçamento precisa ser claro, precisa ser execuível. Não adianta você fazer um orçamento mirabolante e não conseguir executar. Você vai ficar desanimado, certo, turma? O dinheiro circula entre nós há muitos anos, pelo menos há 600 anos antes de Cristo. Portanto, as nossas habilidades em investir e em planejar
nós ainda estamos engateando nessa habilidade. É uma habilidade que estamos ainda desenvolvendo, mas com toda certeza, se você dedicar foco aí no seu planejamento mensal, no seu planejamento anual e colocar energia para cumprir esse planejamento, com toda certeza você colherá bons frutos. Turma, obrigado por acompanhar o nosso conteúdo, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.